criou, conseguiu os mesmos procedimentos adotados até por outras três bancas que ocorreram nesta sala. Nesse temos a partir de agora, me deram 20 minutos para expor o produto, por favor, utilize da melhor maneira possível. Boa tarde a todos, boa tarde, meus examinantes, professor Mestre Matarete, professor Mestre Jair, professor Mestre Jorge. Meu tema é a crise financeira e seus reflexos nas exportações brasileiras de aviões para o mercado estadunidense entre 2008 e 2012. Como objetivo geral, pretendo abordar a crise financeira de 2008 e suas consequências nas exportações brasileiras de aviões para o mercado estadunidense entre 2008 e 2012. Como os objetivos específicos, pretendo descrever a história da aviação desde os egípcios antigos até o século XX, com o surgimento do avião Demosel. Como segundo objetivo, apresentar os principais aspectos sociais do Brasil e dos Estados Unidos da América do Norte, destacando a utilização da aviação pela população desses dois estados. E por último, relatar os efeitos da crise financeira de 2008 para exportações de aviões brasileiros para os Estados Unidos entre 2008 e 2012. Como justificativa de trabalho para o acadêmico foi de grande importância, pois venho trabalhando há 3 anos na área da aviação, foi um grande fator e agregou muito ao meu conhecimento. Para a universidade, acredito que seja mais uma fonte de pesquisa, pois não há muitas fontes sobre o tema da crise e também da aviação. Para a sociedade, eu acredito que seja mais um instrumento para as pessoas entenderem o que influencia e engloba hoje um mundo altamente interdependente, e a questão da viabilidade, que foi feita através de livros, revistas, sites e afins. Bem, sonho de voar. Acredito que o sonho de voar ele tenha sido originalizado por observância do ser humano, dos mosquitos e principalmente dos pássaros. No meu trabalho eu fiz uma pergunta: seria a capacidade de voar o mito para o homem? A palavra mito ela vem do grego antigo, significa narrativa, ou palavra, ou até mesmo conto. Dando mais um significado para essa palavra, segundo Ballard, ela descreve que os mitos são reflexos de nossas necessidades, desejos, medos, particulares ou coletivos. Então a gente pode dizer que o sonho de voar do homem, a princípio, foi uma autoaprovação, um desejo, e posteriormente uma necessidade para a locomoção mundial. Bem, os mitos e as histórias que o homem conta através dos tempos, nós temos aqui o amuleto de Horus, o olho de Horus, que é conhecido como Udia. Ele vem do deus Horus, que é um deus falcão, ele é descrito como um corpo humano e cabeça de falcão. Sendo que no Egito e no Oriente Médio o falcão no caso, é um pássaro altamente respeitável, assim como o elefante é na Índia. Partindo para a mitologia hindu, nós temos o Garuda, um ser aqui que está levando o Vishnu, preservador da vida. No budismo, ele é descrito como uma ave celestial, transportadora dos deuses. Na Indonésia, há uma empresa aérea estatal chamada Garuda Airlines, e o que a gente pode constatar que, com relação ao transporte aéreo, a população da Indonésia recebe o mesmo tratamento que os deuses. Partindo para o nosso último mito, o famoso, talvez o mais conhecido mito grego, de Dédalo, o pai, que havia construído um labirinto para aprisionar um minotauro, segundo esse mito. Infelizmente, o Dédalo e Ícaro foram presos segundo esse conto, por rei Minos na época achar que o mesmo havia, no caso, compartilhando com as traições de sua esposa, acabaram presos. Dédalo, aprisionado, teve a grande ideia de sair de lá voando, construiu 2 pares de asas para Ícaro, no caso para Ícaro e para ele mesmo, e delineou um plano de voo, avisando a Ícaro que ele não poderia voar nem muito perto do sol, por causa das ceras que interligavam as penas, e não muito perto do mar, porque com a umidade do mar, as penas pegariam essa umidade, ficariam pesadas e o mesmo cairia nas profundezas. Infelizmente, para a tristeza de Dédalo, Ícaro não executou seu plano de voo, voou muito perto do sol, as ceras se derreteram e o mesmo acabou morrendo. Saindo da mitologia, vamos para aqueles que de alguma maneira influenciaram
a criação da aviação e deram alguma contribuição para esse fato. Temos Leonardo da Vinci, um grande homem acima de seu tempo, o mesmo na sua carreira, vamos dizer assim, ele desenhou mais de 150 aeronaves, mas nunca construiu uma. Fato esse que pode ser devido à falta de tecnologia na época, que nós temos o protótipo de um helicóptero. Partindo de Isaac Newton, nós temos o funcionamento de uma turbina jato. Nesse caso, Newton é conhecido por as suas leis, as leis de Newton. Uma das mais famosas delas é a terceira lei, ação e reação. Na imagem a gente pode constatar que a ação de entrar o ar pela turbina sofre uma reação, no caso, que se desencadeia o ar já comprimido, quente, com a pressão. As aeronaves que são locomovidas por esse tipo de motor faz que a aeronave ande para frente. Partindo para o nosso brasileiro Bartolomeu de Gusmão, ele foi responsável pela criação do balão de ar quente. Infelizmente, aqui nessa pintura, ele apresenta a ponte portuguesa, Dom João VI, e somente em 1709 foi quando foi inventado esse balão de ar quente. Não chegando a 70 anos depois, somente houve o balonismo sendo praticado por pessoas. Foi quando aconteceu pelos irmãos Montgolfier, que houve uma tripulação para o balão. Saindo do balonismo e entrando para as aeronaves descritas como as mais pesadas que o ar, seria o avião em si, sem o motor, nós temos George Kelly, responsável pela ciência e o estudo do objeto no ar. O que acontecia com o objeto no ar? Aqui, nesta foto, nós temos um medalhão criado por ele, um monoplano com uma asa e sem motor, e ao outro lado ele explica a força de arrasto e sustentação. Partindo da física, saindo para a prática, nós temos Otto Lienthal. Ele acreditava que somente com a prática de voo poderia se entender o voo de um pássaro e a melhora do voo do avião, no caso que iria ser construído. Infelizmente ele acabou morrendo uma dessas tentativas de voar, mas foi um grande inspirador. Servindo de inspiração para os irmãos Wright, os americanos eles tinham como ideia dois objetivos: sanar o problema do voo e lucrar com ele. Eles conseguiram sanar o problema do voo, entre aspas, pois há muita história se realmente esse voo aconteceu, apesar de haver essa foto tirada pelo seu irmão, e esse fato se aconteceu em 1903. Partindo para o nosso pai da aviação conhecido no Brasil, nós temos aí Santos Dumont, primeiro na fase do balonismo. Aqui nós temos o primeiro balão de Santos Dumont, o Brasil, construído por ser japonesa. Na época foi um dos menores e mais práticos balões do mundo. Na figura ao centro nós temos o 14 bis, a famosa ave de rapina, como foi chamada pela imprensa na época. Aqui é a foto de 1906, onde ele realizou o voo em outubro. E, por último, nós temos o Demoiselle, Libélula, ou Senhorita em francês. Foi a aeronave mais funcional de Santos Dumont. Ela ficou muito famosa entre estudantes e jovens da época, sendo a planta dela publicada em 1911 na revista Mechanics. E também Santos Dumont nunca comprou nada pelas suas invenções, deixava os outros copiarem. Foi um grande marco a invenção do Santos Dumont. Atentando ao segundo objetivo, os principais aspectos sociais do Brasil e Estados Unidos. Primeiro, do Brasil, com uma população de 193 milhões, grande parte dela é composta por jovens e adultos, uma taxa de urbanização de 84,4%, população economicamente ativa com 62%, esperança de vida ao nascer com 73,8 anos. Esse fato mudou essa semana, se eu não me engano, foi para 74%. O índice do desenvolvimento humano, IDH, 0,730, e a média de anos de estudo de pessoas de 15 ou mais anos de idade, 7,6, que demonstra que nós temos muito abaixo como veremos a seguir. Agora, dos Estados Unidos, uma população em torno de 316 milhões, está estimado para julho, foi estimado para julho desse ano. Assim como o Brasil, grande parte da população reside entre jovens e adultos.
A taxa de urbanização também semelhante ao Brasil, com 82,4%, e aqui começam as diferenças. Uma expectativa de vida maior para o norte-americano, com 78,7 anos, índice de desenvolvimento humano 0,937, e aqui talvez seja o grande calcanhar da equipe do Brasil, que seja dos Estados Unidos aos 13,3 anos, é demonstrado isso que os Estados Unidos é uma potência tecnológica no mundo, e quando se refere ao avião, ele é a maior potência. Partindo para a utilização da aviação do Brasil e dos Estados Unidos, aqui nós temos 3 tabelas e um gráfico. A primeira tabela, do lado esquerdo, é o Brasil. Houve um crescimento da população em utilizar o avião, em torno de 70%, houve uma grande, a população aderiu mesmo ao voo. Já a carga, houve uma estagnação, praticamente houve um recesso aqui com 1.399.000, sendo que em 2008 o mesmo alcançava em 1.408.000. Já o lado norte-americano, nós temos uma redução, se comparado a 2007, podemos notar também que em 2009 houve uma grande redução devido à crise financeira, pelo poder de compra do norte-americano, ele deu uma queda nesse período. E com relação à carga, houve também uma redução do mesmo, sendo que em 2007 o mesmo ocupava com 69 milhões de cargas transportadas, e em 2011 caiu para 61 milhões. Aqui são as principais companhias de ambos os estados. Até em primeiro lugar, Gol Azul, já com a fusão da Drico, a Gol também já com a fusão da Webjet e a Avianca. Já ao lado norte-americano, nós temos a Delta Airlines, Southwest Airlines, United e American Airlines. Bom, atentando ao meu terceiro objetivo e último, a crise financeira de 2008. Como aconteceu essa crise de 2008? Segundo os estudos realizados, aconteceu a crise imobiliária devido às hipotecas subprime. O que seria hipoteca subprime? Eram hipotecas, empréstimos cedidos às pessoas que não tinham muitas condições de capacidade de pagar essas hipotecas, sejam pessoas desempregadas ou até com poder aquisitivo muito abaixo do requisitado. Por isso subprime, primeira linha, abaixo da primeira linha. Por isso ela foi classificada desse jeito. Também temos que verificar que essas hipotecas elas foram classificadas como AAA, ou seja, uma classificação que são dadas às empresas e também a países que classificam o risco das empresas e dos países. Essas hipotecas, juntamente com outros ativos, foram classificadas como AAA, ou seja, não havia riscos, o que praticamente foi mascarado isso, né? O que aconteceu? Desde 98 a 2005 houve uma valorização dos imóveis, porém, em 2005 houve a desvalorização do mesmo, assim como o crescimento da inadimplência e a execução do subprime. As pessoas não tinham condições de pagar, ou também foram cedidos empréstimos às pessoas que não tinham nem renda. Ocorreu a falência de bancos, dentre eles o marco que ficou em 2008, em setembro de 2008, foi o Lehman Brothers, um dos menores bancos de investimento dos Estados Unidos na época. O governo americano, temendo uma recessão ainda maior que aconteceu a partir de 2008 e 2009, interviu na Fannie Mae e Freddie Mac, que são empresas que cuidam do setor imobiliário, responsável por 40%, e também ao resgate a American International Group, que é um grupo de seguros, o maior do mundo, sendo que há um relato do rumor que se não houvesse esse resgate, segundo o trabalho interno, que foi um documentário que inclusive ganhou o Oscar, todos os aviões do mundo parariam de voar. Como reflexo disso, a economia norte-americana e demais países desenvolvidos, aqui a Alemanha, zona do euro, Japão e o Reino Unido, houve entraram em recessão. Aqui também mostra as economias, no caso, ela começou em imobiliária e se tornou um financiamento de uma crise global. Partindo para o Brasil, temos as exportações brasileiras e mundiais, fica evidente que houve uma grande queda pela falta de crédito concedido aos bancos, pessoas, no caso, a ineficiência de investidores para pagar esse tipo de investimento, principalmente as exportações, houve essa grande queda. Partindo para o lado da aviação, aqui nós temos a receita de mercado da Embraer, uma empresa que
primeiramente criada pelo governo brasileiro, que depois foi privatizada nos anos 90. Aqui nós vemos a Europa como o principal mercado hoje, a América do Norte com 24. Esse papel se inverteu em 2008, quando a América do Norte era responsável para a maioria das exportações da Embraer. Esse quadro se inverteu. Aqui também a gente pode notar o crescimento da China, com 14%, igualando ao Brasil, que também é um cliente da Embraer também. As aeronaves entregues pela Embraer, aqui é um gráfico só demonstrando a quantidade de aeronaves que foram entregues durante o período. Pode-se dizer que não houve, por parte dos dados cedidos pela Embraer, que não há essa queda na crise, porém, segundo os dados do governo, isso é radar comercial, para as aeronaves com maior tonelagem de 15 toneladas a mais, houve uma grande queda. Em 2010, passou de 2008, que havia quase 2,5 bilhões, passou em 2010 para 188 milhões. Então, houve uma grande queda no financiamento e nas vendas das aeronaves. Reflexo disso, o governo brasileiro, vendo que havia uma baixa nas exportações, começou a financiar esse tipo de jato, que é os jatos comerciais da Embraer, que são o carro-chefe da empresa. Houve uma inversão de valores. Em 2008 era 11%, em 2010 foi estimado que esse valor se inverteu, foi para 68% e o mercado em 32%. Minhas considerações finais foram evidenciadas que os mitos criados e contados pelo homem contribuíram de alguma forma para o surgimento do avião e também demonstra que o mesmo se interliga ao próprio desenvolvimento da humanidade. Foi constatado também um aumento substancial nos últimos 5 anos da população usando o avião como meio de transporte, ficou evidente, porém, infelizmente, a estagnação do transporte de carga aérea do Brasil ficou muito prejudicado. Esse fato se deve à falta de infraestrutura. Se não fosse, os aeroportos hoje em dia não seriam privatizados. Foi constatado também que os aviões para o mercado estadunidense sofreram uma forte queda, principalmente na lista de jatos comerciais exportados pela Embraer. Ficou evidente isso, principalmente nos jatos com acima de 15 toneladas. Um outro trabalho sugere-se um estudo de mercado para aeronaves para a China, pois a mesma já ocupa uma ascensão que vem ocupando desde 2008, uma inversão de valores, a terceira colocação juntamente com o Brasil no que se refere à receita de mercado da Embraer. Com isso finalizo, deixo a minha mensagem a vocês, do nosso saudoso Ayrton Senna, fica aberta ao pessoal da banca e aos demais presentes para perguntas e questionamentos finais. Então já passo a palavra ao senhor Carete. Bom, para o sim, estudei com ele, professor. Professor é um grande culpado. Professor é um grande culpado. Depois eu vou contar a história do professor. Desculpa, obrigado pela aula de biologia, mas esse dia eu já vi um documentário sobre sexo bom. O documentário não tem biologia, acontece. Legal, está com muita discussão. Agora, você sabe que escolher esse bloco a variável dos Estados Unidos? Por quê? A gente saberia, na cara, é lógico, e nesse período de crise financeira haveria essa queda. Primeiro porque eu sabia já, por fontes, não antes de até estudar, começar a comércio exterior no Vale em 2009, perdão, eu sabia que o mercado norte-americano era o maior. Foi o meu primeiro ponto. O mercado norte-americano é o maior mercado para as aeronaves brasileiras. Isso vai ser constatado agora no final desse ano, que a gente pode ver ali no gráfico que 2012 ainda está em ascensão, mas pelas notícias que eu venho acompanhando, acredita-se que vai chegar em 2 bilhões as vendas de aeronaves novamente nos Estados Unidos. A gente viu o Supertucano sendo vendido para a Força Aérea Norte-Americana, a United comprou, se eu não me engano, foi 200 aeronaves. Mas respondendo a tua pergunta, quando eu estudava com você tem aquele costume bom, nunca perde aquele costume, de pegar uma notícia
sobre economia, eu lembro ainda de recortar uma notícia, pegar um papelzinho, fazer uma anotação e a gente falar na sala. E eu peguei sobre a crise, e justamente falava a crise norte-americana. E aí eu estava começando a trabalhar com aviação. Aí eu digo, aviação, legal. Economia não é legal, do meu ponto de vista na época. E conforme foi aquela aula, eu fiquei praticamente um mês com aula do professor, acredito eu, depois eu mudei para a noite novamente. Eu comecei a gostar, literalmente, desse assunto de crise, que acontece com o mundo, esse mundo globalizado, louco, que acontece alguma coisa lá em Taiwan, afeta aqui. Então eu achei interessante e resolvi voltar. Foi isso. Você viu o seu trabalho além disso? Foi além dos focos. Na aviação no Brasil, quase tudo tipo de formato da sim, até responder esse negócio da Embraer, no site da própria ANAC, para quem não sabe, para uma aeronave ser exportada para outro país, ela precisa ser, vamos dizer, homologada. Ela ser aceita no próprio país, ela fazer a homologação e o mercado a ser atingido, vamos dizer assim, os Estados Unidos, por exemplo. A federação de lá, ela precisa aceitar os termos estabelecidos aqui para a aeronave poder chegar naquele país. Caso contrário, não vai, não tem como. Eu pego muita, como eu trabalho no aeroporto de Navegantes, eu pego muitas aeronaves da Piper. Vem aeronave exportada para cá, elas ficam mais ou menos um mês, eu acho um absurdo, um mês e meio para fazer todo alfandegamento e liberação e aquele troço todo, e a gente vê que o Brasil está acontecendo e tem essa burocracia e não anda nada. Eu achei muito interessante que a gente recebe a aeronave que ninguém sabe disso. Então, foi um assunto que eu gostei bastante de falar, foi bem sofrível, porque eu não tinha tempo, né? Trabalho com regime de escala, até o professor já me encontrou lá no aeroporto, né? E a gente trabalha de noite, trabalha de madrugada, e até o professor Jorge andei viajando, complicou bastante esse trabalho, mas pelo que eu notei, que os outros me falaram, que leram, até minha namorada me achou assim, é muito perfeccionista, é mais que eu. Então, mas eu tenho que ser mais que o professor, se ele fala alguma coisa, eu tenho que ir além. Então, foi isso. Eu gostei do trabalho, gostei bastante do trabalho. Como o professor Jorge, uma vez, é um filho, né? Só que, no caso, seria filho de 12 meses. Parabéns a isso que você trabalha, a visão acadêmica que falou sobre a crise, principalmente muito mais a figura do Brasil do período de crise. Sim. Foi muito legal para trabalhar aquela menina. Eu até ouvi do trabalho hoje. Eu ouvi o trabalho e eu não quis olhar muito o trabalho dela para não ser influenciado. Porque como eu estava falando de um outro foco, eu esqueci o que ela fez. Tive muita curiosidade de o que ela escreveu. Será que eu posso encaixar no meu trabalho também? Mas não vi. Consegui manter a curiosidade. Agora eu vou ler. Mas foi muito interessante. Eu achei que o tema da aviação para a crise financeira, para mim, foi um grande baque que eles sofreram. E, infelizmente, a gente mora numa zona portuária, não aeroportuária, que a gente não recebe os maiores aviões aqui. Infelizmente, Navegantes está passando por um processo aí a Infraero, no caso, de privatização. Acredito que o aeroporto Navegantes vai acabar sendo privatizado nesse processo. Se for, acredito que vai aumentar a pista, vai vir aeronaves aí 747, quem sabe o 480, que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente. Mas é um tema muito interessante, eu gostei de falar dele. Uma dica, né, pessoal, é que é um bem interessante, não a questão só relacionada à crise, mas a mercado de aviação, importação e exportação. Se alguém já fez, eu acho que não, mas é interessante que eu vejo assim, isso que atrás, que eu estou trabalhando até agora, 6 meses atrás, a RBS, Porto Alegre, eu fazer uma entrevista e o tema foi o mercado de aviação do sul do Brasil. Porque assim, dados que ela tinha crescido muito, né, de aeronaves nessa região, de aeroportos, então ela queria saber o que estava influenciando. E Santa Catarina apresentava o maior índice de crescimento de aeronaves particulares. Sim. Aí,
toda essa explicação, né, da própria região, né, da cultura da região, do Rio, Itajaí, Bandeirantes, ou da cidade portuária, que quem quer rapidez, muitas vezes não é essa rapidez do comércio, do transporte da carreira, não. Rapidez em técnicos, em engenheiros, em pessoal, né? Aliado a isso, a questão do turismo, né, a questão de muita gente com qualidade de vida interessante, vem morar na região, tem uma Florianópolis, né? Isso fez com que a gente, em pouco tempo, a gente tem 5 aeroportos pequenos, aqui, só daqui a Florianópolis, né, de Florianópolis. 5 aeroportos, não portanto, navegantes, não, em pequeno porto. Então é uma dica da função e é um tema interessante, né? Até porque, já aproveitando a deixa, as pessoas que compram mais, eu não falei sobre a aviação geral. Eu li muita coisa, eu li mais de 50 artigos. Eu li muita coisa, muito. Estava com a cabeça estourando sobre o tema. E existe um mapa que demonstra quais os tipos de equipamentos que existem no Brasil da aviação geral. A aviação geral, para quem não sabe, são os aviões de pequeno porte e helicópteros. Né? E há uma distribuição geográfica no Brasil, quem possui o quê? Muito interessante, eu fiquei tentado a botar no meu trabalho, só que não teria como encaixar. Só se eu pegasse um modelo que foi exportado, por exemplo, a gente tentou quase meio ano, né, professor Jorge? E não achamos um modelo, até porque a Embraer não cedeu informação, eu tenho que falar com a embaixada americana, embaixada brasileira, Itamaraty, eu tentei contatos, se eu conseguisse pegar um modelo, eu poderia fazer até um organograma como fazer importação e exportação daquilo. Só que, como não houve essa possibilidade, eu fiquei devendo nesse quesito. Mas é interessante ter isso. Olha, se a decisão, deve ser uma coisa de economia, que você está dando uma entrevista com o pessoal da não, sobre aviação. Se tivesse aviação, eu faço escola de pilotagem de helicóptero, e o Costa Esmeralda, numa aula que teve, o cara mostrou uma boa entrevista falando do mercado da aviação, para mostrar para eles o crescimento do setor. E os maiores compradores das aeronaves particulares são produtores de agronegócio. Falou, cara. Parabéns, obrigado. Tá?